começar o nosso bate-papo de hoje, eu estava explicando para eles que o Para Ler e Amar é um espaço, né, onde a gente apresenta o que há de mais novo na literatura brasileira, né? Então, os autores que vêm trazendo suas obras, e esse é um espaço dedicado a vocês. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente, contassem da Sônia, né? Não da Sônia escritora ainda, mas da Sônia você, né? O que você traz em seu coração, de onde você é, a sua família, se é casada, se tem filho. Conta um pouquinho de você pra gente. Sim, eu sou casada. Esse ano vai fazer 25 anos que eu sou casada, agora em outubro. Tenho duas filhas, uma já está completando 21 anos. Sempre morei aqui em Santa Catarina, aqui próximo à Serra Catarinense, e sou filha de descendentes italianos. Pessati, assim, um sobrenome mais forte, típico de família italiana. E morando aqui no Sul, trabalhei na roça por muito tempo, no campo, e foi aí que veio essa vontade de escrever de cavalos, de falar dessa vida no campo. Eu até os 21 anos eu trabalhei no campo, depois, aí por problemas de saúde eu tive que me afastar e comecei a estudar, fazer faculdade, fiz uma faculdade, fiz duas, e hoje daí eu trabalho como professora. Mas minhas raízes sempre foram no interior, assim, do levantar aquelas manhãs de geada, tirar leite. E eu lembro quando eu era criança, tinha uma baia, meu pai tinha uma baia com 7 cavalos, algumas éguas, tinha os potranquinhos entrando junto, que a gente tratava logo cedo. Então, isso hoje, assim, hoje não temos mais essa realidade, mas foi uma realidade que fez parte da minha infância essa. Ô, Sônia, o som para mim, ele parou. Vocês estão me ouvindo? Oi, estou ouvindo, tá, parece que dá alguns cortes no Ah, som. então pode continuar. Cortou aqui para mim, eu não consegui ouvir. A parte da infância. Sim, a parte da infância, com o trabalho no campo e o cuidado nas baias, o cuidado que a gente trabalhava com cavalos, assim, desde muito novo. E daí a gente tínhamos uma baia ali com 7 cavalos, todos tratados, né? E foi ali que veio essa vontade de escrever, essa vontade de relatar a vida no campo, de como é bom, como tem os lados positivos, bastante lado positivo, mas também tem o lado assim mais difícil da lida dura, né? Também a lida do campo. Ô, Sônia, e o pessoal está aqui assistindo, a Sônia, ela já está lá no blog, no www.paralereamar.com.br. Então, lá já tem o trecho do livro da trilogia O Criador de Cavalos, da Sônia, né? E eu fiquei encantada com esse mundo que você trouxe. Então, é um mundo seu, né? Pelo que você está me trazendo, é um mundo que você viveu, né? Da fazenda, do espaço rural. Foi fácil para você colocar tudo isso em linhas? Não, foi assim bem difícil, porque isso foi mais ou menos na final da década de 80, começo da década de 90, que eu trabalhava, que eu vivia no campo, né? E lá a realidade não era tão fácil quanto é hoje em dia, né? Era uma realidade mais difícil, até desde a ordenha de vaca, na época era tudo à mão, as baias, tratar cavalo era tudo até mesmo o tratar eles, o lidar com eles era mais rústico, assim, não é tão simples quanto não que seja, hoje em dia seja tão fácil assim, mas hoje em dia é tudo
acabou se tornando mais mecanizado, mais simples, assim, tem-se uma facilidade maior de se trabalhar no campo, né? A minha época, assim, já foi um pouco mais difícil. E a sua trilogia, que ela é linda, eu fiquei apaixonada, né? Tanto pelo capricho da capa e, e pelo conteúdo que você vem trazendo dentro da sua história, que eu não quero deixar spoiler aqui, sei que vai falar um pouquinho do que pode ou não, mas os personagens, né? Como que surgiram os personagens? Por exemplo, Teodoro, onde que ele se surgiu? Como que ele pintou na sua cabeça? O Teodoro Neto, ele foi lapidado bem, bem aos poucos. Quando eu comecei a escrever, o Criador de Cavalos, o Teodoro Neto, ele não tinha uma personalidade tão marcante, porque eu comecei a escrever, na verdade, um conto. E esse conto ele acabou se estendendo mais do que eu tinha em mente. E era para ser um livro, fui avançando num livro mais curto, aí esse livro acabou chegando lá numas 500 páginas e eu já resolvi dividir ele numa duologia e depois, fazendo a duologia, eu vi que precisava ainda de uma continuação para a história fazer mais sentido, aí aquele conto acabou se tornando uma trilogia. Mas o Teodoro Neto, a personalidade forte dele foi lapidada, ela foi mais estudada. Assim, ele foi depois, mais foi depois de um curso de escrita criativa que eu fiz. Eu fiz um curso daí mais direcionado à criação de personagens. Foi aí que ele ganhou, assim, mais vida, ele se tornou um personagem forte, ele foi saindo do clichê, e eu fui a cada passo que a história dava, eu procurava características cada vez mais singulares dele, cada vez mais pessoais, mais direcionadas. Eu lembro que durante o curso nós éramos para estudar um personagem que chamou a atenção. E eu resolvi estudar e ir mais a fundo no personagem Poderoso Chefão, que ele é um personagem antigo, um personagem completo, um personagem forte, bem forte. Um personagem que traz os dois lados, o lado bom da pessoa e o lado, assim, não tão bom, o lado mais violento da pessoa. E é claro que o Teodoro Neto, ele não caminhou nessa direção do personagem que eu estudei, mas eu peguei um caderninho e fui anotando o que, o que mais me chamou a atenção, o que mais o escritor fez, colocou, pautou quando ele criou esse personagem tão forte e que hoje, com essa história do Poderoso Chefão, ela está com mais de 50 anos e ela é ainda muito forte, muito lida. E o que tinha, o que será que passou pela cabeça desse escritor quando ele criou esse personagem? Eu estudei a fundo e eu fui deixando ele cada vez mais marcante, com uma personalidade cada vez mais singular. Além do Teodoro Neto, você pode contar para a gente falar sobre outro personagem, algum outro personagem? Ele, assim, logo no início, ele se envolve com Ana Júlia. A Ana Júlia é o oposto. O que ele tem de amargo e de, assim, mais rústico, ela tem de doce e, e meiga, assim. A Ana Júlia, a sensibilidade dela acaba deixando a história suave, ao invés de ser assim aquela história truncada por um personagem tão forte e singular, essa história acaba sendo amenizada
pela suavidade da Ana Júlia, que é a Ana Júlia que acaba levando o leitor às duas histórias intercaladas, que ela, depois que ela se envolve com o Teodoro Neto, ela passa a ter sonhos, assim, sonhos que a levam para uma suposta vida passada no século XVIII. E é ela que direciona a história, o primeiro livro é a Ana Júlia que direciona a história para as idas e vindas no tempo. Aí nós temos a mãe do Teodoro Neto, que é uma mulher muito complicada, que ela esconde o passado, esconde o nome do pai dele, ela não quer revelar, não se sabe o porquê. Tem o padrasto do Teodoro Neto também, que ele é um personagem difícil de lidar. Aí tem o Júnior, o meio-irmão do Theo, filho do casamento, do novo casamento da mãe dele. E tem o que é bastante citado na história, é o vovô Teodoro, no caso, o avô dele que criou ele, esse também, ele, quando a história começa, ele já não está mais entre nós, mas a memória dele e a marca dele é bastante presente na história também. Então, o primeiro livro ele vai rodear, vai ser entre o Teodoro Neto, a Ana Júlia, a mãe e a memória do avô. Envolve bastante assim, o ambiente familiar, até mais ou menos na metade do primeiro livro. É mais voltado ao romance, quando os dois se conhecem, aí ela começa a saber de algumas partes do passado dele que não agradaram muito ela, e os conflitos familiares, ele vive um mundo assim turbulento, ou seja, ele quando não é problema dele, é conflito familiar para resolver. Então ele está sempre entre a cruz e a espada, assim, sempre com algum vendaval passando ao redor. E do segundo, dali da metade do livro em diante, aí já tem uma mudança para uma segunda fase, aonde ele sofre um acidente de trânsito e a mãe vai ter que sair da zona de conforto e vai ter que buscar o pai biológico dele, porque ela e o meio-irmão não podem ajudar ele em relação a geneticamente. Os dois não podem ajudar ele geneticamente. E se a mãe e o meio-irmão não podem colaborar com isso, fica meio óbvio que ele é geneticamente muito o pai dele e ela precisa ir atrás para ele ter alguma chance de sobreviver. Nesse primeiro livro da trilogia, que leva o nome do personagem, não é isso, Sônia? Teodoro Neto? Leva o nome do personagem. O que foi mais difícil para você compor na escrita? Foi mais difícil ali depois porque o livro, como eu comentei, basicamente ele é dividido entre o divisor de águas é o acidente que envolve os dois, acaba envolvendo os dois um acidente de trânsito. É basicamente envolvido, é um divisor de águas, né? Depois do acidente, aí foi bem difícil, assim, foi mais difícil escrever por causa até dos termos médicos, da pesquisa, do que vai acontecer agora. É claro que não é um artigo científico, mas você também não pode passar para o leitor algo assim que não tenha nada a ver com a realidade, né? Tem que ter uma conexão com a realidade, com o mundo hospitalar, com o mundo da medicina,
você não pode deixar o leitor desassistido em relação a essa parte. Se você vai jogar isso na sua história, que ele passou por esse momento, é crucial, esse momento a mãe vai ter que buscar o pai biológico dele, que ele vai precisar muito do pai biológico dele, geneticamente, para se manter vivo, então você tem que ter um embasamento teórico também. E, para não ficar um livro chato, sendo só embasamento teórico, você tem que conciliar a teoria, o mundo hospitalar, com todo o resto da trama. Foi demorado, assim, foi estudado e demorado essa segunda parte do livro. E você teve, qual foi a sua fonte de pesquisa para escrever o livro, Teodoro Neto? A fonte de pesquisa, de início, eu comecei a escrever um conto a partir de algumas ideias que eu tinha, já alguns rabiscos que eu tinha escrito. Mas aí, quando eu vi que precisava mais, eu lia livros, o idas e vindas no tempo, eu busquei, foi assim, eu usei algo semelhante ao que está em Uma Longa Jornada. Uma Longa Jornada também é um livro que conta duas histórias intercaladas, a juventude do casal e a vida mais tarde. E aí, usando essa deixa de Uma Longa Jornada, eu usei não só não o passado, assim, um passado próximo, assim, 20, 30 anos. Eu usei, eu já aproveitei essa deixa para puxar o tema outras vidas. Até onde que você acredita que existem outras vidas ou que você acredita que não exista? Eu se procurei essa deixa para jogar a ideia no ar. Você acredita em outras vidas? O porquê que você acredita? O porquê que você não acredita? Você nunca pensou nessa história? Aí, e foi nessa deixa que eu engatei o tema que é o mais abordado nesse primeiro livro. É, com certeza, o tema que soa mais forte é o tema Outras Vidas. Então, o tema do primeiro livro é se acredita ou não em outras vidas. Sim. Você poderia mostrar para a gente a capa do primeiro livro da trilogia, fazendo favor? Que é linda, gente. A Eu vou, capa. eu vou olhar aqui para o ladinho para poder ver. Se bem que o meu aqui no computador está atrasado. Eu não consigo ver se você já foi cuidadosamente, essa capa foi bastante assim pesquisada e trabalhada, porque ele Sônia, tem eu achei ela maravilhosa. Conta pra gente qual foi o processo de produção dessa capa. essa capa, ela foi assim, foi construída junto com a Nayara Gomes, da Páginas Autênticas. Essa maravilha de capa é obra dela. Nós fomos conversando muito sobre ela, por causa que, na história, o Teodoro Neto, eu trago muitas características dele. Então, se eu quisesse pôr algo do personagem na capa, eu teria que ser muito detalhado e muito cuidado em relação a isso. Tanto que a capa, ele traz o chapéu mais no rosto, porque eu não quero mostrar muito do rosto dele. A maior parte da fisionomia dele, eu quero deixar para que o leitor imagine, que o leitor crie o rosto dele, porque eu sou muito de, quando eu estou lendo um livro, eu gosto de imaginar os personagens, né? Então, mas aqui eu queria deixar um gostinho queria colocar um pouco também do que eu trago do Teodoro Neto, né? Por isso o chapéu tampando parte do rosto dele, para não deixar tudo, ele é assim. Ele é parte do que está aqui e a outra parte vai da imaginação do leitor, do que está lendo. Mas foi trabalhada, foi difícil de se chegar até uma capa que combinasse com
com esse primeiro livro. E essa capa casou muito, muito bem. A hora que fechou essa daí, agora eu disse, perfeito, é essa capa. Parabéns para você e para Nayara, porque ficou realmente muito linda essa capa. E é o que você falou, a gente vai, cada uma vai ter o seu Teodoro Neto, né? Ao Sim. ler, vai vir, né, o semblante do Teodoro Neto. E Sônia, e quanto tempo você demorou para escrever o primeiro livro, esse, Teodoro Neto? O primeiro livro foi o mais demorado. Esse eu demorei em torno de 2 anos para escrever. Eu comecei a trilogia, a rabiscar a trilogia em 2015. E ele ficou pronto ali a primeira versão dele ficou pronta em 2017. Em 2018 eu complementei a duologia, mas não era exatamente, ela ainda não estava fechando do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginava, faltava alguma coisa. Foi aí que eu deixei ela de lado um pouco e eu busquei o curso de escrita criativa, para eu saber como dar aquela pinceladinha final na história. A história estava pronta, mas eu algo mais, precisava algo mais. E foi aí que o curso veio a calhar, a escrita, o desenvolvimento da escrita, o estudar de como pincelar um personagem, de como trazer, ou colocar o que eu tenho em mente ali, nas palavras, na escrita. Foi demorado. Mas aí depois que eu, em 2019, quando eu fiz o curso, durante o curso, eu já fui lapidando o livro e já fui reescrevendo ele. Foi aí que saiu a segunda edição. Daí eu redigi toda a duologia, deixei ela redondinha para receber o terceiro livro, porque aí eu Tá. sabia. Então Opa. saiu o primeiro e o segundo juntos. É isso? Sim, saiu o primeiro e o segundo juntos, agora sim, porque eles já eram de uma primeira edição, E aí, como eu não estava feliz, porque eu queria algo, sabia que precisava melhorar, e melhorar muito. E aí foi que veio a segunda edição, trabalhada com as páginas autênticas, com a Nayara. Aí a gente trabalhou a segunda edição da duologia e deixou redondinha para chegar à trilogia e completar a história. Aí, então, conta pra gente, você já falou um pouquinho do primeiro livro, né, dos personagens, e o nome do primeiro livro. Fala o nome e como que vai encaminhar no segundo livro. O Teodoro Neto daí é o primeiro livro, que é onde que é a base da trilogia. Ele acaba a história envolvendo ao redor, em torno dele. Não que ele seja, em toda a parte, ele seja o centro das atenções, mas ele acaba ditando o rumo da história. Embora que seja a Ana Júlia que seja a narradora desse livro. Não é ele falando dele, não é? Tem 2, 3 capítulos que é ele, em primeira pessoa, o Teodoro Neto. Mas 90% do livro é a Ana Júlia que descreve, é o ponto de vista dela, é ela vendo o Teodoro Neto, ela descrevendo Vila Rica e ela falando de tudo o que acontece ao redor. Ela vai falar do acidente, ela vai falar como é que foi a reação com a chegada do pai dele, como ela que vai contar tudo, ela que vai descrever como ele reagiu ao receber o pai, ao saber que estava precisando, dependia dele, que ele gostando ou não, o pai chegou para tentar dar a vida para ele novamente, e é ela descrevendo, é ela que vai descrever a reação da mãe do Teodoro com a chegada do pai dele, é ela que vai descrever o conflito que deu no casamento da mãe
dele com a chegada do César, do pai do Teodoro, e se encaminhando, e depois do acidente, e como isso vai evoluir, é basicamente sobre o ponto de vista da Ana Júlia. E já no segundo livro, o Diário em Preto e Branco, esse é já alguns anos depois de tudo que aconteceu do acidente, e anos se passaram, e a filha do Teodoro Neto encontra um diário perdido do Teodoro Neto. Aí, o segundo livro, é o diário do Teodoro Neto sendo exposto. É ela lendo o que ele escreveu, o porquê que ele adotou uma criança, sendo pai solteiro, com uma filha para criar. Ele adotou um menino. Quem é esse menino? Como foi o convívio dele com os filhos, a biológica e o adotado, e quem é o Gabriel. Ainda nesse segundo livro, ele tem um novo envolvimento daí turbulento, não foi algo que ele estava assim, ele buscava algo parecido com o que ele havia sentido no passado, só que não adianta, nós sabemos que não vai adiantar ele entrar num relacionamento querendo que seja igual ao anterior que ele teve, né? E, e em torno disso, ele tem os dois filhos, relacionamento, dois filhos, e esse segundo livro, o tema é a adoção, o porquê da adoção, quem é a criança. O sol fugiu para mim. Deixa eu dar uma mexidinha. Sônia, você está me ouvindo? Tem alguns cortes no som. Aí tá. E agora voltou. Ô, Sônia, eu perdi o que você falou, porque cortou um pouquinho, mas eu vi que você mostrou a capa linda também. Foi o mesmo processo? O mesmo processo da Páginas Autênticas, com a Nayara, que a gente desenvolveu essa capa. Essa capa, ela também foi cuidadosamente pensada com os elementos que ela ia trazer. O diário, caneta, a inseparável xícara de café dele, que fala durante a história, o Teodoro fala muito das xícaras de café dele, e ao fundo, lá de fora da janela, os inseparáveis cavalos que ele não, durante uma vida de idas e vindas, ele não, não abriu mão do convívio com eles. Ô, Sônia, a Cris, a gente tem algumas escritoras aqui assistindo a gente, e a Cris Queiroz, ela pergunta assim, que qual foi o curso de escrita criativa que você fez? Foi um curso online. Agora eu não lembro exatamente o nome do site, porque isso fazem 5 anos, já foi em 2019. Foi ali final de 2019. Era um grupo que fez nós fizemos um curso de escrita criativa online. Assim, não tem diploma, foi só a título de conhecimento mesmo. Mas eu não lembro assim o nome do site, eu não lembro. Ô, Sônia, e conta pra gente, nesse processo criativo, o que você fez quando faltou assim? Sabe quando dá aquela. Acontece, eu acredito que todo mundo, né? Dá Acontece. aquele. Parece que a gente, né, sai do ar e o processo criativo para, né? Aconteceu isso com você? O que você precisou fazer para retornar? Muitas vezes aconteceu. Ainda mais eu não tenho muita experiência de escrita, escrevi os três assim, sempre mais na inspiração mesmo, com alguns detalhes do curso,
mas foi só a título de conhecimento e o curso mais a título de conhecimento e abrir a imaginação, assim, mais para eu saber expor, passar para o papel o que eu tinha em mente, né? E durante esses bloqueios, eu gostava muito de ler, é claro, ler livro de outros autores ajuda muito, como eu já mencionei, Uma Longa Jornada, Escrito nas Estrelas, qual que eu li também, que é um livro que falava muito dessas idas e vindas de hospitais e o que casava muito com essa segunda parte do Teodoro Neto, que foi uma parte mais difícil. Como eu era antes de você, também é uma parte que tinha essas indas e vindas de hospitais, problemas de saúde que também se encaixavam. E também os livros nacionais, o livro do Rios de Lembrança, do escritor Anderson Horizonte, também é um livro muito bom de se ler, um romance muito bom que fala também desse, um romance mais de época, assim, e que também ajuda a abrir a mente, e filmes, a imagem também tem um papel importante de te abrir, ajudar a ter aqueles flashes de abrir a mente. Tem um filme que eu gostei muito, que eu assisti até várias vezes no decorrer do processo de escrita, antes que termine o dia. Esse filme também me deu muitas brechas, muitas dicas de como desenvolver a escrita sem ela ser maçante, sem ela estar ali na ordem, tudo acontecendo certinho, no hoje, amanhã, depois. Assim não, assim eu consigo escrever o hoje, o amanhã, e depois eu já volto no tempo, já trago informações do passado e vou mesclando para deixar o leitor bem preso na leitura, que a hora ele está aqui no presente, mas ele pode virar a página e já está lá no século XVIII, ou ele está num sonho, então o leitor tem que ficar atento. E esses livros e esse filme me ajudaram muito com os bloqueios e a desenvolver esse lado da história. Realmente é isso, né? Para um pouquinho e Uhum. vamos ler um pouquinho e buscar um pouco mais de inspiração, né? É, desses seus personagens, qual é o seu queridinho? Qual que é aquele que toca o seu coração? Ah, é claro, o Teodoro Neto, que foi a peça de xadrez, a peça inicial, que deu vida aos 3 livros, mas o Gabriel, o filho adotivo dele, ele rouba a cena. No último livro, principalmente, o Gabriel acaba ganhando o coração do leitor e rouba a cena legal. O Gabriel, ele desenvolve muito. Ele saiu do personagem ali secundário e ganhou, assim, veio e roubou a cena no 3º livro e não deixou a desejar em nada, assim, ele completou a trilogia e fechou a trilogia com chave de ouro. Gabriel. Ah, você, acho que você já mostrou para a gente, você poderia mostrar, que entrou mais gente, a capa do segundo livro, fazendo favor? Aqui a capa, você Demora consegue ver? pra, daqui a pouquinho vai aparecer para mim aqui, ó. Você vai pegar a capa, eu vou ver. Eu ainda não consegui entender o porquê da gente não estar em duas telas aqui separadas. Eu também, isso para mim também é novidade. Eu prefiro mais ver a outra pessoa, assim, tá. Tá difícil, não tá? Só eu fico assim, ó. Ah lá, agora eu tô vendo a capa. Olha, gente, que capa linda, né? O segundo livro da trilogia, O Criador de Cavalos. Ô, Sônia, conta pra gente por que você se tornou uma escritora. Foi coincidência. Não é resposta a clichê.
Não é que eu não sei o que responder, eu digo que foi coincidência, não. É porque é a realidade. Foi um período difícil ali em fevereiro de 2015, eu perdi meu pai. Ele partiu, ele deixou a gente, 6 filhos, todos adultos, todos encaminhados, mas nós, assim, tirou o chão. Eu acho que, vou falar por mim, mas eu acredito que os outros 5 tiveram a mesma sensação, assim, foi uma sensação forte. E eu precisava de algo para preencher, assim, aquele vazio. Eu precisava fazer alguma coisa diferente para eu não ficar me prendendo ao passado e também deixar ele partir, né? Porque depois com uma pessoa que você gosta muito, ela deixa essa vida e vai para um segundo plano, e você fica ali segurando, segurando, ele não consegue desenvolver essa nova vida, esse novo ciclo, esse segundo plano dele. Então, eu sabia, tinha consciência que eu precisava deixar ele ir e deixar ele partir. E eu me apegar à escrita, o jogar no papel as minhas ideias, as minhas histórias, as minhas frustrações em nome do Teodoro, as frustrações que eu tinha, o personagem do Teodoro acaba passando isso para o leitor, ele acaba, tem muitos, quem me conhece pessoalmente e lê o primeiro livro, eles dizem, tem muito de ti no Teodoro. As falas dele, as frases, é muito. Quem conviveu comigo essa época, que passou comigo assim de perto, viu de perto essa passagem, o começo de escrita, vê o quanto que esse período difícil na minha vida refletiu nesses momentos mais amargos da vida do Teodoro. Eu vou falar aí pro pessoal, vai fazendo suas perguntas aí, tá? E eu até ia, eu faço a pergunta aqui para ela, tá, pessoal? Eu até ia perguntar para você com qual você se identificava, né? Eu te perguntei qual que era o mais queridinho, mas o que você se identificava neles, você acabou respondendo. Outra coisa que me chamou a atenção é a questão do luto, né? Com a morte do seu pai, e a questão do primeiro livro que você deixa. Você acredita em vida, né, em outras vidas? Essa questão seria por causa do luto? Foi bem marcante. Essa era uma pergunta que eu me fazia. Eu tinha 40 anos, 41 anos, quando meu pai partiu. E foi uma coisa, ah, foi a primeira grande perda que eu tive. Teve pessoas, assim, do nosso entorno, pessoas que eu tinha muito apreço, que eu gostava muito, que eu convivia, que já partiram nesse tempo. Mas a do meu pai, ela foi algo muito, muito marcante, muito forte, assim, foi algo que prendeu, por a gente ser tão apegados a ele, porque família de interior, trabalhávamos todos na roça junto, então nós vivíamos dia a dia, quase que 24 horas por dia juntos. Então parece que um era ligado ao outro, assim, tanto que com os meus irmãos, depois que a gente foi casando e cada um tendo uma família, a gente assim perdeu um pouco disso. Mas a gente não fica muito tempo sem se ver, sem se juntar, sem fazer uma polenta com galinha. Ai, que delícia. A gente não perde a oportunidade de juntar os 6 ao redor do fogão a lenha e fazer uma polenta e fritar uma galinha caipira, por causa desse vínculo forte que a gente tem. E isso E foi, e eu acredito que você acredita em outras vidas? O que eu jogo sempre quando eu vou falar da trilogia era uma pergunta que eu fazia. Será que eu acreditava que meu pai vai voltar para uma segunda vida? Essa que ele viveu aqui já é uma experiência nova para ele e ele está se preparando para voltar de novo? São perguntas que eu me fazia e que eu fui buscar resposta e que aí passei para o livro. E
aí a gente falou do primeiro, falou do segundo, agora vamos entrar um pouquinho no terceiro. Fala um pouquinho do terceiro livro da trilogia pra gente. E O, ter, apresenta a capa também. o terceiro, Entre Linhas. A nossa história é contada nas entrelinhas, os detalhes dela ficam nas entrelinhas. E esse livro aqui, a capa, tanto que ela fugiu até a cor do primeiro e do segundo, porque ela é abre um novo ciclo, um novo horizonte. Ela sai do interior e vai para um grande centro, e ela vai para contar a história do Gabriel. O Gabriel vai estar com 25 anos e ele vai fazer as descobertas dele. Os primeiros capítulos de Entre Linhas se passa em 1989 na Ilha de Páscoa. O porquê da Ilha de Páscoa? É um território chileno muito místico, com muitas lendas e com muita história. É um lugar perfeito para se ter, para ambientar uma história, porque lá você não precisa criar mais misticismo, mais lendas. Lá já tem um monte de lendas. Você precisa escolher a que você quer estudar e o que você quer falar nesse livro. E aí o Gabriel precisa descobrir quem é a mãe dele. No final do Diário em Preto e Branco, o Theo acaba descobrindo por acaso quem é o pai do Gabriel, o pai biológico do Gabriel, né, do filho adotivo dele. Mas a história ficou muito mal contada sobre a mãe do Gabriel. E esse pai biológico do Gabriel, daí vai se aproximando dele. Aí tem a irmã biológica dele que acaba aparecendo, e ela conta muitas histórias sobre a mãe dele, mas histórias que não o convencem. E aí ele fica cada vez mais intrigado para saber quem é a mãe dele, o que aconteceu com ela, porque ela não era uma pessoa que não tinha condição financeira de criar ele. O porquê que ele foi parar para adoção? Então, essa, entre linhas, é a história do Gabriel. A história do Gabriel foi contada nas entrelinhas. E aí ele acaba acontecendo um acidente aéreo, aí por causa disso do helicóptero aqui em cima, o acidente aéreo, ele cai em alto mar e acaba sendo resgatado na Ilha de Páscoa. E é lá que ele fica sabendo quem é a mãe dele, o porquê que ele é um descendente Rapa Nui, um descendente de nativos de lá. E aí que a história passa a se ambientar e ela deixa o gancho para continuar com ele ali 25 anos depois, em dias atuais, ele desenrolando todas as histórias que foram contadas para ele acaba desenrolando, e para ele poder saber quem ele é, quem são os irmãos biológicos, afinal das contas, quem é Gabriel. E essa é a busca incessante dele no livro Entre Linhas. Eu estou assim, impressionada e admirada da história com a capa, né? Então, Teodoro Neto, primeiro livro, o chapéu, cada uma vai imaginar o seu Teodoro, né? O segundo, a xícara de café, que você disse que tem o porquê, que o Teodoro fala muito da xícara de café. E o terceiro, apareceu o helicóptero que vai ter o acidente aéreo, né? Então já vai aguçando mais a minha curiosidade e do pessoal que tem em casa, eu tenho certeza. Ô Sônia, e fala para mim sobre o kit, né? Quando a gente adquire a trilogia, é um kit que a gente vai receber, não é isso? Sim, é o kit, os 3 livros, eles vêm com o marcador de página, é artesanal, como está
no vídeo de divulgação, é um marcador de página artesanal, ele é pequeno, não sei se consegue ver bem daí, ele é só colocado aqui, ele é feito artesanalmente, não, para não estragar o livro, não cai, não fica de rolo. Lindo, lindo. Você coloca aqui. Os 3 livros, os 3 marcadores artesanais, que é eu mesmo que confecciono, e eles vêm dentro de uma eco bag bordada, não é, ela não é estampada, é bordado com linha, com porcentagem de nylon para não soltar, e ela vem na eco bag, ele fica guardadinho para os livros não ficar de rolo, você empresta para a amiga ler, eles vão na bag e voltam, não se extraveia. Então o kit é os 3 livros, a trilogia, os marcadores artesanais, e vem nessa eco bag pensada com carinho para os leitores. E aí, leitores que estão aí com a gente, lá no blog, você consegue acessar o link que vai cair na página da Sônia, onde você consegue adquirir o livro, certo? Lindo! Eu estou olhando aqui do ladinho, pessoal, que eu estou conseguindo ver por aqui, mas eu fiquei apaixonada no kit. Ô, Sônia, e como que funciona para você, escritora, a relação com as redes sociais? O que você me conta dessa relação de autor e rede social? Como você vê a rede social no seu trabalho? A rede social, para o meu trabalho de escritora, ela é as pernas, né, do escritor, ela é as redes sociais que nos conduz até os leitores, né? Eu tenho o meu dia corrido, eu tenho pouco tempo, eu gosto de fazer, é eu que faço, procuro desenvolver cada post. Eu não consigo ser muito presente em rede social por causa do que eu sou efetiva, professora efetiva, 40 horas, né? E eu não consigo estar ali durante o dia, é só à noite. Mas é eu que procuro desenvolver cada vídeo, cada Reels, cada feed, cada Stories. Eles não são muitos, assim, mas sou eu que desenvolvo porque eu quero colocar lá um pouquinho de cada livro, um pouquinho da história. Cada postagem tem uma fala, uma passagem, deixa uma dica do que está acontecendo, dos medos do Teodoro, desse que ele fala muito do vovô Teodoro, do último café da manhã. Isso é algo que eu, pessoalmente, daí eu falo assim, com emoção, porque é coisas que eu trago comigo também, que eu passei pro personagem. Ah, mas o que eu vejo, o que eu procuro colocar ali, em cada post, é um pouquinho da história. E a rede social, sem sombra de dúvida, é as nossas pernas, né? É elas que conduzem a nossa obra até o leitor. E agora que a gente vai para a parte delicada, lenta e delicada, que é chegar em cada leitor, de poder falar, a trilogia fala disso, poder explanar para o leitor o que ele vai encontrar adquirindo o kit, a trilogia, ecobag, marcadores, o que ele vai encontrar dentro dessa sacolinha. Na sacolinha ele não vai só encontrar uma história, 3 livros, ele vai encontrar muito mais do que isso, ele vai encontrar muita emoção, muito trabalho e aquela coisa que vem daqui de dentro, daqui colocado aqui. Vai encontrar sonho, não é, Sônia? Vai encontrar aventura, a nossa imaginação, sair do mundo real e viajar pelo escrito do livro, desses 3 livros que são maravilhosos. E, gente, segue a Sônia lá na rede social, no @escritora Sônia Pessati, que tá maravilhoso o feed dela. É de uma delicadeza, de um bom gosto.
Parabéns, viu, Sônia? Eu procuro todo dia a postagem de hoje, eu procuro que seja melhor do que a de ontem. Nem sempre dá certo, mas esforço não falta. Esforço, dedicação, não vai faltar. O casar as cores, o combinar a cor com a trilogia. Eu não sei se eu sou neurótica, mas eu gosto muito de combinação de cor. Você E a não? trilogia, e o Teodoro Neto, é claro que ele fala em meu nome, né? Porque eu amo, sou apaixonado pelo outono. Eu disse, o ano devia de ser, no mínimo, 6 meses de outono, né? Isso seria o mínimo que teria que ter de outono, seria 6 meses no ano. E eu falo muito, o Teodoro Neto fala muito do outono, das cavalgadas dele, do trabalho dele no outono, no inverno. E quando eu descrevo o inverno, eu descrevo o meu inverno, o que a gente vive aqui próximo à Serra Catarinense, que é um inverno, não é nossa, como é rigoroso, mas em relação ao resto do país é mais frio. Então eu descrevo as paisagens daqui. A Vila Rica é uma cidade fictícia, mas quando eu descrevo Vila Rica, eu estou falando do pé da serra aqui de Pouso Redondo, que é nosso município vizinho, que leva a Serra Catarinense. Eu estou descrevendo aqui partes de Braço do Trombudo, que é uma cidade pequena, onde eu casei e vim morar aqui em Braço do Trombudo. Assim, eu vou descrevendo hum, essas viagens que eu faço pelas nossas cidades aqui de Santa Catarina. Eu gosto muito de filmar caminhos, de filmar paisagens, para quando eu preciso descrever um local, eu vou lá e assisto os vídeos que eu fiz. Ai, quando eu fui para Jaraguá do Sul, tem uma capela divina no alto de um morro. Filmei o caminho. Quando, então, bloqueio criativo por falta de imaginação para descrever ambientes ao ar livre, isso vai ser difícil eu ter, porque eu descrevo o que eu vejo. Aí não tem falha, né? Não tem como errar. Eu acredito que não tenha como errar. Olha, fica a dica aí, ó. Eu já anotei aqui, viu? Paisagem, vai filmando que depois vai usar em algum livro, em algum escrito. Dos três livros, Sônia, qual que você gostou mais? Aí, como eu sempre disse, toda mãe tem, tem o filho favorito, né? E eu gostei a base é o Teodoro Neto, mas é como eu disse para a Nayara quando eu estava elaborando as capas, eu disse, esse ficou meu filho favorito. O Diário em Preto e Branco, assim, o diário encontrado numa caixa de papelão, ele foi diferente para escrever. O Teodoro, a rotina, tem as idas e vindas do tempo, tem passagens do século XVIII, uma vida, os sonhos da Ana Júlia, que supostamente foi uma vida que eles já viveram no século XVIII. Tem o acidente, tem a passagem dele da internação longa no hospital, tem toda essa parte. O Entre Linhas tem essa parte da descoberta da Ilha de Páscoa, do Gabriel descobrindo a raiz dele, descobrindo que ele foi, que como dizem os moradores da Ilha de Páscoa, que ele foi os ancestrais dele, que o acidente de helicóptero foi os ancestrais dele que levaram ele para a ilha, que levaram ele de encontro com ele mesmo, né? No passado. Tem essa parte mística também no Entre Linhas. Mas aqui é o diário que foi achado no fundo de uma gaveta, um diário empoeirado. Ele é a aluna contando, lendo, dando a opinião dela sobre o que ela lia, que o pai dela deixou escrito. Ele é ele é diferente dos outros dois. Ele foi um jeito ele foi mais suave até para se escrever, o Diário em Preto e Branco, porque ele acabou ficando assim contado de uma maneira diferente do Teodoro Neto e do Entre Linhas. E dos Ele três, é, ele é como é que é tipicamente o filho do meio. Sabe aquele filho do meio que se é criado mais solto, mais largado, mais zen? Pois é, Diário em Preto e Branco é o filho do meio, aquele que é mais tranquilão, assim.
E qual que foi mais desafiador? Tem a segunda metade do Teodoro Neto, que é o depois do acidente Você fala. dele, que foi desafiador escrever, e a primeira parte do Entre Linhas, que é a Ilha de Páscoa, o começo da história, que é contado como os pais biológicos do Gabriel se conheceram. Então, ali, no Teodoro Neto e no Diário em Preto e Branco, tem histórias, tem flashes de história dos pais do Gabriel. Não, não, no Teodoro Neto não se fala do Gabriel. Do Gabriel, ele vem no segundo livro. Já tem histórias dele, fala da mãe, o que os outros contavam da mãe dele, sobre quando ele ficou sabendo quem era o pai biológico, mas para começar o Entre Linhas, o que foi feito? Voltamos no tempo até o ano que a mãe engravidou do Gabriel e o desvendar o misticismo, o falar dos ancestrais, que não é nós usamos os antepassados, na ilha é usado ancestrais, o que os ancestrais dizem sobre o relacionamento dos pais dele e o que ele foi e a coleta por informação, fala da lenda do homem-pássaro, que é uma lenda, ela é extensa, ela é muito detalhada, e eu não podia colocar tudo no livro. Daí eu tive que ir resumindo, enxugando a lenda do Homem-Pássaro para trazer uma dessas lendas da Ilha de Páscoa, o misticismo em torno dos vulcões que tem na Ilha de Páscoa, sobre as estátuas, os moais, será que eles sempre existiram, aqueles moais incrivelmente trabalhados, esculpidos que tem na ilha? Como que eles pararam lá? Então, não se tem respostas exatas para isso. Então, essa primeira parte que é a primeira parte de Entre Linhas, que é 1989, Ilha de Páscoa, foi muito desafiador escrever. Foi lido e relido muito, porque eu não queria pecar por essa história, por trazer uma visão tão linda de uma ilha. Agora eu já estou morrendo de vontade de conhecer a Ilha de Páscoa. Sim, foi sim. De tanto que eu estudei, de tanto que eu lapidei aquilo para trazer para vocês, olha, eu fiquei quase perita em Ilha de Páscoa. E digo uma coisa, se vocês lerem, olha que vocês lerem a trilogia, e chegar lá na parte em que é falado sobre o ritual do Homem-Pássaro, pare um livro e procure a reportagem toda do Homem-Pássaro e leia ela completa. Vale a pena. Porque, olha, vocês vão mergulhar na história e na realidade da ilha. Ô, Sônia, tem alguma coisa que você escreveu e que você teve que deixar de fora do livro? Teve alguns detalhes ali pós-acidente dele, do Tela, eu escrevi e depois eu fiquei com receio de não casar com a realidade da medicina, do que se fala, de acabar ficando uma coisa solta, de alguém ler e dizer, isso aqui não tem nada a ver, assim. Daí eu acabei tirando, acabei passando mais, assim, peneirando essa parte, porque tinha ficado, assim, o Teodoro Neto, ele tem 216, eu acho, se não me falha a memória, 206 páginas, mas ele foi enxugado. Ele ia ter quase 250 páginas, ele foi enxugado porque eu não quis me alongar muito nessa parte pós-acidente, na parte hospitalar, na parte de transplante, toda essa parte eu não quis me aprofundar muito, porque esse livro ele vai ficar e a medicina vai evoluir. Então, assim, é aquele receio de, em pouco tempo, ele ficar muito desatualizado. Aí eu procurei ser mais, não tão invasiva nessa parte. Coloquei tudo o que eu pensava em toda a parte, o trâmite da história, tudo certo. Mas eu
dei uma enxugada nessa parte. E fiquei com dó, porque eu queria ter deixado tudo o que eu pensava. E até mesmo o fato de outras vidas, é que eu não sou uma estudiosa tão assídua desse assunto. Então eu jogo as ideias e deixo o leitor decidir se ele acredita ou não acredita. Eu não afirmo que outras vidas existem. O leitor é que vai decidir, não, isso é só sonhos. A Ana Júlia teve sonhos, sonhos normais, e não tem nada a ver com outras vidas. Isso é o leitor que vai decidir também. O que é, onde você quer chegar com a sua trilogia? Eu quero chegar nas pessoas, assim, no encontro delas com elas, principalmente do espiritual, porque quando eu falo em espiritual, não tem nada a ver com religião. Em momento nenhum se fala em alguma religião. É a pessoa, mesmo uma pessoa que se diga ateu, ela tem que se encontrar, ela tem que estar em conexão com ela mesma. Ela tem que ter alguma força maior que, que ajuda ela a levantar todo dia e tocar a vida e seguir em frente. E por mais que sejam difíceis os ciclos se fecham para outros melhores começar. O que eu quero com a trilogia é chegar em cada um, que as pessoas sejam mais humanas, que não condenem os outros pela aparência, assim, pelo que ouviram falar, como condenaram o Teodoro Neto. Ele passou uma infância inteira sendo rotulado por nem saber quem era o pai. Depois, na fase adulta, ele com essa parte agressiva que ele carregou com ele acabou sendo preso, ele acabou ficando 6 meses detido, por toda essa revolta, tentando descontar alguém essa revolta que ele trazia com ele. Não que as pessoas não cuidem tanto da vida dos outros, deixa o Theo, se tivesse deixado o Theo cuidar da vida dele, talvez ele não tinha carregado tantas cicatrizes como ele tem na fase adulta para serem curadas, né? O respeito com o outro, o cuidado consigo mesmo, o aproveitar o hoje, se preparasse para o futuro, mas aproveitar o hoje. E outras vidas, existe estudar, se isso te faz bem, por que não estudar? Mas se você não acreditar, isso não vai te impedir de ser uma pessoa melhor, amanhã ser uma pessoa melhor do que hoje, e respeitar a opinião do teu colega, de quem acredita. Conversar, eu não acredito, conversar com quem acredita e trocar ideia de uma maneira suave e leve, como a vida deve ser, sem sem tantas picuinhas. Até que ponto? Bom, eu ia perguntar para você até que ponto o seu livro é realista. Tem detalhes, não vou. É que eu passei muito tempo em hospital de acompanhante. Meu pai teve, quando era mais jovem, ali ele teve uma cirurgia complexa, que ele, claro, 6 filhos, não era sempre um que ficava lá, né? Mas a gente ficava lá de acompanhante. E quando você está de acompanhante de outra pessoa no hospital, você conversa com os outros acompanhantes e você fica sabendo de muitas histórias. As paredes de hospitais ouvem tantas histórias, aqueles corredores de hospitais, aqueles corredores brancos carregam tantas lembranças e tantas histórias que só quem anda lá dentro sabe, só quem está pronto para ouvir a angústia, o desabafo do outro sabe. E depois dessa angústia, desse desabafo, vem a história, vem as partes boas, e lá dentro, nem sempre, aqui fora, parece que quando está tudo bem, parece que a rede social chama mais. E quando você está lá no hospital, você quer o calor humano, você quer conversar olhando nos olhos das pessoas. Então é por causa disso que lá tem tantas histórias, é por causa disso que corredor de hospital acaba sendo carregado de histórias e de
emoção. É porque quando passa, sai de lá e melhora, parece que aquilo fica, aquele período de angústia que você precisava do outro, parece que fica para trás, mas não fica. E lá eu ouvi muitas e muitas histórias, e esses detalhes, um pedacinho aqui, uma pitadinha lá, elas vão entrando nas histórias fictícias, mas tem sempre uns flashes, histórias reais, ouvidas, ou mesmo que a gente assiste. Tinha um programa de TV norte-americano que falava muito de contos, assim, de histórias, que até de sobrenatural, de gente que diz que foi em outra vida e voltou, e eu sempre gostei de assistir. Então, com tantas historinhas, com tantas histórias reais, ouvidas e analisadas, acaba tendo bastante flashes e bastante complemento para as fictícias. E para que a trilogia, né, o Criador de Cavalos, chegue a mais e mais leitores, como que está o seu processo assim, de passeios literários? Você tem participado de feiras? Como que está esse lado da difusão da trilogia? A parte de divulgação, agora eu estou no início da parte de divulgação. A loja virtual ficou pronta há pouco tempo, ela está há pouco tempo no ar, foi agora, está fazendo o quê? 1 mês, 2 meses que ela está no ar. Agora nós estamos acertando as ferramentas de tráfego para divulgar. Não, por ter uma vida bem corrida, assim, ainda não participei de feira literária. Tô vendo, assim, para ver se tem alguma que encaixa na minha rotina, mas a parte da divulgação, assim, estamos bem no início. Agora a gente está começando a divulgar, e a divulgação até agora que eu estou conseguindo fazer é um pouco em rede social, mas a tendência é ela ir abrangendo um pouco mais. E eu sei que está aí, né? É o filho, é sempre assim, né? Quando a gente está namorando, pergunta se vai noivar. Quando está noivo, pergunta se vai casar. Quando está casado, pergunta se vai filho. Você está aí com a trilogia, já está surgindo mais algum livro? Tá vindo alguma coisa por aí ou ainda não? Eu tenho um esqueleto pronto, assim. Tem um que ele está 30 segundos, ele tá participando de um concurso literário, então até o resultado do concurso sair, ele vai ficar lá paradinho. E tem um infanto juvenil que eu e a minha filha a gente escreveu juntas, que eu precisava de umas ideias mais adolescentes, assim. Daí tem Pitadinhas da Minha Filha, e eu tenho esses 2 projetos assim prontos. É só o fato de lapidar eles para poder lançar esses 2 livros. O 30 segundos, ele até então é para ser um livro único, assim, é para ser um livro mais robusto, mas livro único. E o Infanto Juvenil, após dar uma lapidada, a gente vamos ver se ele vai ser um livro de volume único ou se vai ter continuação, mas já tem engatilhado. Só que o foco agora é a divulgação da trilogia. Quem sabe para 2025 não saia mais um forno. Que vem 2025. E Sônia, e o que você deixa, né, de dica, o que você fala para as pessoas que querem começar com o processo de escrita e quer se tornar um escritor? Coloquem todas as suas ideias no papel. Até aquelas que vocês acham que, eu não vou escrever isso daqui. Escreva. Escreva, que a hora que você passa lapidando, ela vai ser aquela ideia que você achou que, não, eu nem vou escrever isso daqui, porque, vai ficar totalmente solto aqui no livro. Não vai ficar,
Porque a hora que você começa a lapidar o teu livro, que você tem o esqueleto pronto, e você começa a lapidar toda ideia, até aquelas que você acreditava que não ia se encaixar no livro, elas se encaixam e digo mais, essas ideias soltas vão ganhar destaque no livro de vocês. Escrevam tudo o que vem na mente. Nada vem na tua mente por acaso, nada é solto, tudo tem um contexto. É o que não pode ficar se preocupando de início, em organizar tudo. Ah, eu vou escrever, vou terminar de escrever com ele pronto. Não, coloque tudo no papel, tudo. O que encaixa, o que não encaixa. E a hora que você passar a lapidar o teu livro, passar a colocar as vírgulas nos lugares, as ideias se encaixando uma com as outras, tudo vai, é uma engrenagem que vai se juntar e vai ficar perfeito. Sônia, meu muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado do nosso encontro. Parabéns pela trilogia. Mais uma vez eu vou repetir. Ela tá linda, ela é linda. Eu fiquei encantada. Eu tenho certeza que todos os leitores do Para Ler e Amar também ficaram encantados. Muito obrigada a você por essa oportunidade. Eu confesso que foi uma live que, nem dá para dizer que foi uma live, foi uma conversa com vocês, assim, fiquei bem tranquila, foi uma conversa que fluiu naturalmente. Parabéns pelo trabalho, você consegue deixar a gente bem tranquilo, assim, e falar de uma maneira natural sobre o nosso processo, a nossa vida, o processo de escrita, e que para mim é difícil separar os meus livros de mim. Parece que eles se juntam a mim, as minhas ideias. E isso, com o teu trabalho, com esse teu jeitinho, você fez eu expor isso de uma maneira bem natural. Obrigada, Sônia, e obrigada por abraçar a nossa ideia e esse projeto de levar a literatura brasileira para cada cantinho desse nosso país, viu? Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho. Gente, não esqueça de seguir lá no blog. A Sônia está lá também no www.paraleriamar.com.br e você pode pedir a sua trilogia tanto lá no blog quanto no site e também chamar ela pelo direct, não é isso, Sônia? Sim, pode me chamar lá no direct, que é até mais fácil e menos burocrático. Chamando no direct, o processo agiliza bem mais. É isso aí. Sônia, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada e boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.